Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Tem gente que nem vira o pescoço, né? É que a criatura chegou, deu uma olhadinha à esquerda, à direita, não agradou o que viu. Uma alegria estar de volta aqui nessa linda igreja, na minha casa, na minha igreja, rever meu filhão. Quando ele me ofereceu parmegiana ou cupim, eu não pensei duas vezes. O bife é parmegiana que a gente come lá em casa mesmo, né? Pega lá um colchão duro, joga massa tomate por cima e pronto. Agora cupim, aí é outro nível, né? É outro nível. Obrigado pelo carinho, viu, filho? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Meu filho, você se importa se eu pregar sem paletó? Eu não andava assim não, eu aprendi com ele, viu? Ele me desviou inteirinho. Eu assembleiano, a gente só prega com gravata aqui, sapato bico fino, né? Cara de general. Me aproximei dele, agora estou aqui, estou parecendo... Aê, mano! Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, casa? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos por esta manhã tão maravilhosa. Seus filhos já estão reunidos aqui há algum tempo, e eu cheguei apenas para colocar a cereja em cima do bolo. Eles vieram em busca de algo sobrenatural que mude o curso da história e os leve ao destino que o Senhor preparou. E eu quero ser o condutor nesta manhã, ó Pai, para ajudá-los a caminhar mais uma milha. Na medida em que eu estiver pregando ou ensinando, que o céu fique aberto sobre este lugar, que eles tenham liberdade para tocar o sobrenatural. E se houver homens e mulheres sensitivos na sua casa, homens e mulheres que percebem a sua presença, que eles não me deixem sozinhos aqui, que eles possam glorificar o seu nome, para atrair o sobrenatural sobre nós. Senhor, o seu Espírito já está aqui, eu estou com o corpo todo arrepiado já. Se houver profetas, acione os profetas. Se houver homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, estarta dentro deles essa glória. Só não nos deixe sozinhos nesta manhã. Fala conosco, nos ensina, nos mostra o caminho da verdade, em nome de Jesus, seu Filho. E toda a igreja diz... Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Eu prometo que não vou demorar muito, mas eu só devolvo o microfone na hora que eu falar tudo que está aqui dentro do meu coração. Não sei se o que eu vou pregar é o que você quer ouvir, mas tenho certeza que é o que você precisa ouvir. Deixe-me fazer uma pergunta: todos que estão aqui são crentes? Batizados nas águas? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem ora em outras línguas? Então eu estou em casa. Beto, mude a música aí. Qual é o destino desses homens e mulheres que estão aqui na minha frente? Aos olhos de Deus, o nosso destino é a eternidade, mas não uma eternidade sozinhos, uma eternidade ao lado dele. O homem e a mulher foram criados por Deus para estarem nesse mundo por um estágio. A vida é um estágio. Quando eu era jovenzinho, na década de 80, 90, quando você ia para uma empresa, Jean, e você era contratado, antes da pessoa ser registrada, ela passava por um período de
aperfeiçoamento, ou de, como é que era chamado? Experiência. Havia um período de 3 meses chamado período de experiência. Quem lembra disso? Se você naqueles 3 meses passar pelo teste, então você era efetivado e registrado. Hoje, mesmo que a pessoa passe por um período de experiência, a empresa é obrigada a registrá-la. Senão a empresa pode ter problema com o Ministério do Trabalho. Naquela época nossa não. Haviam 3 meses. Por 90 dias a empresa ia olhar para você e ver se você estava apto ou não para subir de nível, para fazer parte daquele grupo. Então esses 3 meses eram cruciais. As pessoas entravam lá dentro e se vestiam de anjo, né? Os 3 meses onde o patrão mais tinha afinidade com o funcionário, porque o funcionário fazia de tudo para entrar ali dentro. Depois que entrava, aí só Jesus na causa, né? Depois que a carteira estava registrada, a pessoa sabia que ela tinha vários direitos que não podiam ser mais tirados. Mas até ter os direitos, a pessoa se portava assim como subserviente do subserviente. Enfim, por que estou dizendo isso? Quando Deus criou a raça humana aqui na terra, Deus não nos criou para vivermos eternamente aqui. A terra é só um estágio. Tanto que a própria palavra do Senhor diz que Deus limitou o tempo de idade do homem. O Senhor diz: e o tempo da existência do homem será entre 70 e 80 anos. E o que passar disso, enfado e canseira. O primeiro homem que aqui pisou, é claro, ele era diferente. Haviam promessas diferentes. Adão era diferente. Adão não era diferente de nós apenas por causa da mente. Ele era diferente de nós na sua própria composição. Não sei se você já leu algum estudo sobre isso. Adão era de carne e osso como eu e você. Sim ou não? Então ele é o nosso primeiro ancestral. Sim ou não? Então nós herdamos características genéticas dele. Sim ou não? Então o nosso DNA, a nossa matriz de DNA é Adão e Eva. Aí eu faço uma pergunta: se Adão e Eva eram homem e mulher como nós somos, por que a Bíblia diz que eles não enxergavam que estavam nus? Você lembra de toda a história? Deus olhou para Adão e disse: olha, eu fiz esse jardim é seu, esse planeta é seu. De toda árvore que você está vendo aqui, boa para os olhos, vá e coma à vontade. Mas esta única árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela. Porque o dia que você tocar nessa árvore e comer desse fruto, você vai morrer. Enquanto Adão não tocou naquele fruto, ele viveu. Tanto que Adão viveu nesse mundo quase 900 anos. 820 anos, se não me falha a memória. Matusalém, que vem depois de Adão, viveu 967 anos. O homem que mais viveu. E alguém vai dizer para você: não, mas aqueles dias, os meses não eram contados de 30 dias e os anos não tinham 12 meses. Conversa para boi dormir. Porque quem escreve o livro do Gênesis já é um homem que na sua época era moderno, era Moisés. E no tempo de Moisés, o mundo já tinha 12 meses e já tinha os 30 dias. Então eles viviam muito mais tempo. O que é que bloqueava Adão de não morrer? Era a pureza, era a santidade e principalmente a obediência. Diga comigo: obediência. Ele só tinha uma lei que não podia quebrar: só não tocar naquela árvore. Hoje nós temos 1 milhão de leis que você não pode fazer. Adão só tinha uma. Por isso que quando eu chegar no céu, se você me ver dando uns cascudos na cabeça de alguém, não separa não. É sério, de vez em quando eu estou conversando com a minha esposa, eu falo: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver com o pecado de Eva? Os dois infelizes comeram a fruta e eu me lasco aqui. É sério. Se eles não tivessem tocado aquilo, o mundo era um paraíso até hoje. Então eles fracassaram. E no seu fracasso, o tempo de vida foi encurtado. Como o diabo tomou posse do mundo, o diabo maculou a alma de Adão e Eva, ao ponto de arrastá-los para o limbo, para o inferno. E é por isso que o Senhor Deus, na sua infinita graça, cria o plano da salvação. O plano da salvação é criado a partir de então. E aí nós temos no Velho Testamento inteiro 5 dispensações bíblicas: dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Processos de tempos em que Deus foi construindo um projeto para que nós não fôssemos morar no inferno. Até porque o inferno não foi feito para os homens. Mateus capítulo 25: o inferno foi feito para o diabo e os seus
anjos. O inferno não foi feito para nós. Nós vamos para o inferno porque somos otários. O homem só vai para o inferno porque é um idiota, porque o inferno não foi feito para nós. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia, no livro do Gênesis, Deus falando com Noé: arrependi-me de ter feito o homem. Só que ninguém leu o restante, né? Arrependi-me de ter feito o homem na terra. O homem é uma criatura tão linda que Deus disse assim: se eu pudesse, teria criado ele direto aqui no céu, no lugar dos anjos, porque a obra da criação somos nós. Anjos são belos, anjos são poderosos, anjos são magníficos, mas tão magníficos, belos e poderosos que são, Deus os colocou para nos servir. Ninguém entendeu? Vou ter que falar de novo. São poderosos, são guerreiros, são gloriosos, são de fogo, são de eternidade, e a função deles hoje é cuidar de mim e de você aqui. Por quê? Porque nós somos a perfeição da criação de Deus. É como se os anjos tivessem sido cobaias, os animais irracionais cobaias, e aí Deus aperfeiçoou em uma única raça, nós, seres humanos. Anjo só fica no céu, animal irracional só fica na terra. Você é a única raça que vive na terra e logo logo vai viver no céu. Quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus misturado com palmas. Então, após o conflito do pecado, da queda de Adão, do resgate, Deus criou uma nova trajetória para devolver ao homem aquilo que o homem havia perdido, para que o homem pudesse ter um único destino: morar com o Senhor para sempre na glória. Você pode não acreditar no que eu estou pregando, mas a Bíblia é um livro de promessas, e ela diz que nós um dia governaremos esse mundo ao lado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos chama de reis e sacerdotes. Vou te falar de novo. O apóstolo Paulo diz que nós somos reis e sacerdotes. O que é um rei? Um rei é um que governa. E o que é um sacerdote? É aquele que tem liderança sobre o seu povo. Nós somos isso. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Quem é embaixador do reino de Deus aqui? O que é a casa? A casa é uma embaixada. E o que são aqueles que habitam a casa? Embaixadores, embaixadoras ou embaixatrizes. Qual a diferença de embaixadora e embaixatrizes? A embaixatriz é a esposa do embaixador. A embaixadora é alguém que o governo do país dela mandou ela para representar o governo. Então eu estou pregando aqui não para embaixatrizes, mas para embaixadoras. Você não é só a acompanhante do seu esposo. O Senhor te trouxe para esta casa para você ser embaixador e a senhora ser embaixadora. Agora preste atenção. Alguém sabe o que é um embaixador? O que é que faz o embaixador? Alguém aqui já tentou um visto para ir para outro país? Ninguém. Nunca pensou em sair de Ribeirão Preto? Não tem esse sonho não? Nunca sonhou em ir para os Estados Unidos? Alguém já sonhou? Então, além de sonhar, pratique o sonho. Ah, pastor, eu quero ir, mas o que? Vai atrás do seu passaporte primeiro. Aqui em Ribeirão tem a Polícia Federal. Marca lá uma audiência, tira o seu passaporte, paga um dinheirinho e pronto. Agora eu tenho o passaporte. Depois do passaporte você precisa do visto. Aí o visto você tem que fazer uma outra série de documentações para você ir até a embaixada americana, quer seja em Brasília, quer seja em São Paulo ou em outro estado. E aí você vai ser convidado, e quando você for lá para passar por um processo de entrevista, quem vai te entrevistar é um embaixador, ou uma embaixadora, ou um cônsul. É interessante. Primeira vez que eu fui, eu fiquei apavorado. A embaixada americana fica ali em São Paulo, perto da principal avenida de São Paulo. Você chega na embaixada, ela é toda cercada e tem guardas por todo lado. A embaixada fica em São Paulo, e São Paulo fica no Brasil. Então aquele pedaço de terra ali tinha que ser chamado de território brasileiro, mas não é. Aquele pedaço de terra é chamado de território americano, dentro do Brasil. O presidente Bolsonaro não pode entrar lá dentro se não for convidado. A Polícia Federal não pode chegar lá dentro. Se ela chegar lá dentro e tentar entrar, a polícia americana lá dentro entra em conflito de guerra. Ninguém pode tocar em ninguém que está lá dentro. Tem pessoas que ficam presas na embaixada para não ser presas pelo país. O camarada é condenado por um crime pelo Brasil. Ele é americano, matou alguém aqui. Aí ele vai lá na embaixada e procura asilo. Ele entrou na embaixada, ninguém pode tocar nele.
Pergunte por quê? Porque aquele pedaço de solo não é mais brasileiro. Aquele pedaço de solo é americano. É uma embaixada, é um portal. Ali dentro é os Estados Unidos no Brasil. Quem manda lá dentro? O embaixador. E o que é o embaixador ou embaixadora? É alguém que o presidente americano escolheu porque é uma pessoa de confiança. Chamou aqui, ô Zé, vem cá, você viajou a vida inteira comigo, você vai me representar lá no Brasil. Quando o Brasil quer fazer qualquer contato com a América, é obrigado a falar com o Zé, porque o Zé é o representante do presidente americano aqui no Brasil. Aqui, entenderam isso? Vou desenhar. A casa está no Ribeirão Preto, mas ela não é território de Ribeirão Preto. Meu corpo arrepiou agora. Primeiro porque eu não preparei nada disso para pregar. E o que eu preparei não saiu nada até agora. Mas vamos, então está descendo um rolo do céu. Jesus acionou a revelação. Pega, Roberto, muda a música e entra comigo nesse espírito aqui. A casa, não importa o bairro que ela esteja, aqui é território celeste. Aqui é território do céu. E quem é você? Quem é a senhora? Você é aquele que Deus lá do céu diz: quem vai representar o céu aí em Ribeirão Preto é a Maria, é o João, é o José, é o Antônio. É isso. Quer ver eu te provar? Você era ninguém, você era um Zé Mané. Aceitou Jesus como Salvador, a sua vida mudou, o seu testemunho atraiu a atenção dos seus amigos de casa, dos seus parentes de casa e dos seus amigos da escola ou do trabalho. Podem até ter debochado de você um tempo, mas toda vez que eles passam por uma violência, eles chegam em você e dizem assim: você pode orar por mim? Por quê? Porque eles reconhecem você como representante do céu na terra. Não, você não entendeu ainda, eu vou falar de novo. Eu vi esses dias uma pessoa de muita autoridade aqui em Ribeirão Preto, que já mandou em tudo, procurar o Jean. Falar: Jean, ora por mim, me apresenta para alguma pessoa assim. Por quê? Quem é o Jean? Para quem está aí na rua, ninguém. Mas para quem conhece, sabe que ele é o embaixador de Deus aqui na terra. Então, se eu estou pregando para embaixadores do céu, para embaixadoras do céu, por que você passa o culto inteiro com essa cara de dó? Por que você passa o culto inteiro pedindo esmola espiritual? Ai, Jesus, eu sou um crentinho que mora numa casinha, vou ali naquela igrejinha, daquele pastorzinho que tem um carrinho. Por que a gente faz isso? Enquanto você não curar as suas emoções, você não entender quem você é de verdade, você não vai chegar onde Jesus quer que você chegue. Você precisa arrancar de você o vitimismo. Você precisa curar as suas emoções. E como é que se cura as emoções? Sentando em casa sozinho, pegando um papel e uma caneta e marcando tudo aquilo que para você foi frustração na vida. Estou te dando caminhos aqui. Chega em casa e anota quais são as pessoas que te magoaram, que até hoje você pensa nelas, o seu olho enche de lágrima, os seus dentes travam, o seu corpo treme de raiva, de ódio. Quais são as pessoas? Anote tudo. O que é que você perdeu na vida até hoje? Por quê, pastor? Porque enquanto você não souber lidar com aquilo que está no papel, Deus não pode te levar onde Ele quer que te leve. Porque como é que Ele vai te levar lá no destino que Ele tem para você? Porque você vai ser grande, estou profetizando. Você vai ser importante. E aí uma pessoa importante, o embaixador e uma embaixadora importante, não pode ficar olhando aqui para baixo. Você tem que olhar para cima. Vou dar um exemplo prático. Alguém me segue nas mídias sociais aqui? Vocês viram que eu tenho poucos seguidores, né? No Instagram tem 2.300.000. Essa semana eu caí na bobeira de fazer assim. Fiz aqueles 5 minutos de bobeira. Queridos, eu estou aqui, quero responder suas perguntas. Que dúvidas você tem sobre religião e política? Jesus em 5 minutos deu quase 1000 perguntas. Eu desliguei o trem, falei: está amarrado. Eu vou passar 10 anos respondendo. Aí eu comecei a responder as coisas. Então eu tenho bastante gente que me segue. Você já imaginou se eu, Marco Feliciano, ficasse primeiro olhando tudo que as pessoas escrevem sobre mim? Se eu me preocupasse com o filho do capeta. Tem uns que são filho do capeta com a pomba gira junto.
Tem uns que nem para ser filho do capeta presta, porque se o capeta chegar perto dele, o crente entra dentro do capeta. Estou falando de crente que não é crente de verdade. Tem gente que não presta para ficar endemoniado. Se o diabo chegar perto dele, o diabo fica encrentalhado. Pegou aí ou não? Porque o certo, o diabo chegar, a pessoa ficar endemoniada. Ele tem influência. Não, tem gente que tem influência sobre o próprio diabo. E ele usa os dedos da pessoa para ir lá e deixar uma mensagenzinha assim: eu vi o que você fez no verão passado. Aí tem crente que tem 5 seguidores. 2 falam mal dele, fala: eu vou me matar, o mundo não me ama, acabaram com a minha vida. Acaba com o seu dia, sua tarde, sua noite. Você já pensou se eu fosse fazer isso? Quantos jornalistas, gente de peso no Brasil, me chamam para briga? Quando eu apresento um projeto, quando eu viajo com o presidente, alguma coisa assim, eles fazem e me alfinetam e postam lá. Essas coisas assim, quando é uma pessoa de nome, a minha equipe fala: tem uma pessoa de nome. Quando é algum perfil verificado, eu vou olhar, porque perfil verificado é de pessoa de influência. Aí eu vou lá olhar, o cara está acabando comigo, só que ele tem 20 mil seguidores. Eu tenho 2.300.000 seguidores. Se eu respondo para ele, eu levo 2.300.000 pessoas a saber o que aquela desgraça escreveu. Então pergunte se eu respondo. Eu ignoro. Eu não vou brigar com quem está aqui embaixo, eu não vou descer. Eu sou embaixador. Você pegou isso? Eu sou embaixador. Eu vou dar asa para moleque. Eu olho para a pessoa, se um dia encontrar ela pessoalmente, eu vou falar assim para ela: vai arrumar um tanque de roupa para lavar. Chega onde eu cheguei, aí você vem falar comigo. Atinge o nível que eu atingi e você vem falar comigo. Agora, quando é alguém grande, por exemplo, um dia a Xuxa brigou comigo, aí eu fui para cima, porque ela tinha 10 milhões de seguidores. Opa, eu incomodei alguém lá em cima. Aí eu fiz os dela, vim tudo para mim, entenderam ou não? Então, em nome de Jesus, entenda quem você é. Para de sentir pena de si mesmo. Para de ficar preocupada com a vizinha do lado que fala que a sua vidraça está suja. Para de ser barraqueiro. Pense em coisa grande. O seu destino não é ficar brigando com qualquer um. O seu destino é chegar onde Deus quer que você chegue. Enquanto você não vencer enquanto você não cicatrizar essas feridas. Pastor, e como é que eu cicatrizo? Agora entra a fé. Muda a música, Beto. Você é crente. E Jesus ensinou: se baterem na sua face esquerda, dê também a direita. Se roubarem o seu paletó, dê também a sua camisa. Se mandarem você correr 1 quilômetro, corre 2. Essa é a fórmula do cristianismo: perdoar. Pastor, mas perdoar é o quê? Perdoar seria esquecimento. Só que nós não esquecemos, só Deus tem esse poder. Então, como nós não somos Deus, nós vamos tentar perdoar. E o que é tentar perdoar? É escolher caminhar com a pessoa, ainda que ela tenha te machucado. Essa é a atitude do cristão. É claro que você não vai esquecer, mas você tem que estar limpo. Você tem que entender que foi um momento, a pessoa foi usada pelo diabo. Algumas pessoas nos ferem porque são maldosas, outras por causa do momento. Só que nós somos diferentes deles. Nós temos Cristo e o Espírito Santo habita dentro de nós. Então perdoar é uma escolha. Aí você pode aplicar a regra escrita por John Kennedy, aquele presidente americano que foi assassinado. John Kennedy dizia assim: eu perdoo os meus inimigos, mas eu não esqueço o nome deles. Pegou aí a sabedoria ou não? Eu perdoo, mas eu não quero mais perto de mim. Eu não carrego mais mágoa, eu não carrego mais dores, mas eu não quero que a pessoa frequente a minha casa. Se encontrar num shopping, amém, a paz, irmão, estamos juntos aqui. Sorria para a pessoa, mas arranque de você a raiz de amargura. Porque a amargura só faz mal para o amargurado. O ódio só faz mal para aquele que está odiando.
A mágoa só faz mal para o magoado. Então, se você não souber lidar com o que você tem aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Por que é que você acha que Jesus Cristo, antes de sair do mundo, está na cruz, sofreu chibatadas, colocaram coroa de espinhos nele, deram para ele vinagre ao invés de dar água, cuspiram nele, bateram nele, xingaram ele. Um infeliz aqui do lado da cruz falou: se você é Deus, desce da cruz e tira a gente daqui também. Antes de ir embora da terra, olha o que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Ele diz: eu quero ir embora livre, não quero deixar pendência. Então, enquanto você não se curar, Deus não te leva ao seu destino. Porque onde Deus quer te colocar, se a luta que você passa agora já está quase te matando, você não vai dar conta de enfrentar ela. Você não vai conseguir, porque quando Deus te destacar, aí, se hoje tem uma pessoa te olhando, vai ter 1 milhão te olhando. Imagine que a vida que Deus preparou para você é como se fosse uma pirâmide, e você está aqui na base da pirâmide. Enquanto você está aqui embaixo, você pode caminhar. Você subiu o primeiro degrau, começa a complicar, porque agora o seu espaço de caminhar começou a ficar restrito, e agora você está acima, então tem muita gente te olhando. Você subiu o segundo degrau, vai ter mais pessoas te olhando, seu espaço vai ficando curto. Quem chega no topo, você não tem mais para onde ir. É o mundo inteiro te olhando, é o mundo inteiro te criticando, é o mundo inteiro te batendo. E aí você vai fazer o quê? Vai querer pular lá de cima? Vai voltar lá embaixo? Vai bater em todo mundo? Vai sair brigando com todo mundo? Vai se matar? Vai botar um revólver no ouvido e dar um tiro? Não, você é maior do que isso. Pessoas que querem vencer na vida têm que aprender a conviver com as cicatrizes, não com as feridas. A ferida você tem que curar ela, e cada vez que você olha para a cicatriz, essa aqui foi nessa luta e eu venci. Essa aqui foi nessa luta e eu venci. Essa aqui foi nessa luta e eu venci. Deus quer te levar onde você nunca foi. Então não jogue a culpa nele. Fala: não, Deus só leva o Jean, Deus só leva o Feliciano. Não, a gente é feito da mesma matéria que você é, só que nós fomos curados. Vou te dar agora uma palavra de expressão da roça. Por causa da água, a gente beija a caneca. Tinha que ser um versículo da Bíblia, né? De tão bonitinho que é, né? Tinha que estar escrito aqui nesse Provérbios: por causa da água você beija a caneca. Mas não está escrito. Então escreva no seu coração. Está com sede, não está? Só que para beber da água você tem que beijar a caneca, que é toda torta. Isso chama-se engolir sapo. Isso chama-se abaixar a crista. Isso se chama perder o orgulho. Isso se chama sepultar a arrogância. Porque o que tem de gente arrogante que perdeu tudo na vida, porque é bíblico, a arrogância precede a queda. Ah, pastor, mas eu não preciso. Precisa sim. Não, eu não preciso desse trabalho, eu não vou me sujeitar a isso. Não precisa? Então tá bom, vai lá, briga com o patrão, xinga ele, dá na cara do seu chefe, aquele atormentado. Aí você vai para casa, vai acabar o seguro-desemprego, vai passar fome. Então, por causa da água, beija a caneca, até Deus te exaltar. E quando Deus te exaltar, não faça o que fizeram com você. Aprenda com a vida. A vida é uma série sucessiva, é uma escola. Você acha que para chegar onde eu cheguei, hoje ser aclamado, andar com o presidente, chegar nos maiores congressos do Brasil e do mundo, e as pessoas gostariam de mim, você acha que sempre foi assim? Oh meu Deus. Primeira vez que eu saí de Orlândia para pregar, Jean, eu tinha uma brasilinha que só Jesus na calça. Beto, a música é triste. Quem já teve Brasília aqui? Ó, meus pêsames. A Brasília é um carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Pense num carro esquisito. Você pode entrar dentro da Brasília com o melhor perfume do mundo, meia hora dentro dela você sai cheirando gasolina. Pergunte por quê? Fizeram motor dentro do carro. O motor fica aqui atrás, só tem uma tampa de madeira.
Tenta conversar com alguém dentro da Brasília, você não consegue. Você não consegue escutar música dentro da Brasília. Por isso que abandonaram. É sério, as músicas não pegavam. Você liga o rádio, o barulho do motor é aqui dentro. A pessoa está aqui do seu lado, está falando com você, fala: hã? Como é que fala mais alto? Não estou ouvindo. Você está dentro do carro e não escuta a pessoa. Quer coisa pior? A Brasília tem uma chave para cada porta. Só pode ter sido um português que criou esse. Com todo respeito aos portugueses, edita isso aí para não dar processo, viu? Porque tem uma chave para abrir a porta de cá, a chave para abrir a porta de lá, uma chave para abrir lá atrás. Eu andava com molho de chave. Eu tinha que revezar, porque no final do dia estava com dor na coluna. A chave pendurava, porque andava assim. Aí eu tinha que pendurar para cá. Não tem um carro igual aquele. O meu era único. O meu tinha apelido na minha cidade. Chamava Brasília Ungida. Pergunte por quê? Todo lugar que eu parava ficava uma poça de óleo. Porque não era seu. Tinha um problema no motor, ela vazava óleo inteiro. Os irmãos diziam: o Marco passou por aqui. Ela tinha tanta massa plástica nela, de batida, que se tirasse a massa plástica, fazia outra Brasília. A minha Brasília foi a única Brasília do mundo que ela tinha, a direção dela era hidráulica. Para virar na esquina eu tinha que começar a rodar. Dava 12 voltas para puxar a barra da direção. Tinha um problema no setor dela. Eu estou dizendo, é o carro do inferno. Um dia eu ganhei um menino para Jesus lá em Orlândia, o Vanderlei, ele era drogado. E eu falei para ele: o dia que você estiver triste, ter uma recaída, vem na minha casa que eu vou te dar motivos para você continuar acreditando em Jesus. Um dia 5 da manhã batem na minha casa. Eu falei: mas quem é uma hora dessa? Abri o portão, quem era? Vanderlei, ligadão. Nóia de tudo. O olho dele estava vibrado. Ele falou: pastor, eu vi elefante verde com bolinha cor-de-rosa. E eu vim aqui, o nariz derretido de tanto cheirar cocaína. Eu falei: você veio fazer o quê? Uai, o senhor não mandou vir aqui quando eu tivesse uma recaída? O senhor ia me dar motivo para continuar servindo a Jesus? Ele falou: o que Jesus já te deu na vida, pastor? 5 da manhã, eu morrendo de sono. Eu abri o portão com o pé, eu falei: olha aí o que Jesus me deu. Eu que era lá da Vila Tatu, não tinha nenhuma bicicleta, olha o carro que Jesus me deu. Vanderlei fez assim. Voltou e disse: não tem nada bom aí não. Eu falei: meu Deus, será que roubaram a Brasília? Eu olhei, falei: olha aqui, Delei, a Brasília que Deus me deu. Ele falou: quem te deu? Eu falei: Jesus. Ele olhou assim, poça de óleo, podre. O cara falou: o que você fez de ruim para ele, pastor? Você ri porque não era você, me deu uma raiva. Eu mandei ele embora, peguei a molho de chaves, fui num canto, falei: Senhor, não leve em consideração. Ele é novo convertido, ele está amaldiçoando o carro que o Senhor me deu. Lá do céu eu escutei uma voz falando: quem te deu? Não foi o Senhor não. Eu descobri que tem coisas na vida que não é Deus que nos dá, somos nós quem determinamos. Somos nós que temos que sonhar. E somos nós que temos que criar caminhos para chegar lá. Agora, se você ficar continuando, o que eu posso ter é isso. Então, estou muito feliz. Fique feliz. Não venha dizer que foi Deus que te deu, porque Deus tem o melhor. Deus é dono do ouro e é dono da prata. A questão é o que está dentro da sua alma. Se você colocasse dentro de um quadradinho e falar assim: eu sou aqui da vila da esquina do sovaco sujo, não vou sair daqui, nunca vai sair dali. Se você ficar olhando para a parede e falar: eu não consigo pular esse muro, eu não consigo, você não vai conseguir mesmo. Agora, se você é membro da casa, se você é embaixador ou embaixadora, o céu é o limite para você. Alguém acredita nessas loucuras? Então, se cure. Cure a sua alma. Faça uma escolha: eu vou deixar essa pendência para lá. Pastor, aqui nessa casa mora uma mulher, ela pegou um botão, nunca pagou, vai passar 30 anos contando. Eu conheço uma pessoa com traumas espirituais e emocionais, quando ela conversa comigo 20 minutos. E em 20 minutos ela entrega os pontos.
Ela fala: meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, meu tio, a minha sogra fez isso comigo, até o meu cachorrinho fez isso comigo. Tá, você me contou, resolveu? Não. Aí você vai e conta para o outro, resolveu? Não. Aí você vai contando isso para todo mundo, até quando? Acabou, passou. Pegue o passado e jogue numa lata de lixo. Pegue as experiências que te levaram lá e não caia no mesmo erro. E construa uma nova história. E o que eu faço lá atrás? Perdoa. Pegue aquela duplicata. Tem gente aqui que tem duplicata guardada em casa. Foi revelação. Papelzinho amarelo, assinado. Queima. Não vai resolver nunca. É um ponto de contato para o diabo te lembrar que alguém te deveu naquele dia. Não vai. Você já tentou de tudo, não foi? Você não tentou processar a pessoa? Prestou? Não prestou? Resolveu? Não resolveu? Vai fazer o quê? Joga na lata do lixo. O meu ex-marido foi embora e ele me traiu com a quenga da esquina. Ele já não foi embora. Você já não está livre. Vai se cuidar. Vai ficar bonita. Faz o que toda mulher, quando larga do homem, faz. Vai para a academia. Maqueia o rosto, troca de roupa, põe uma meta na vida. Vou ficar melhor. Deixa ele babando depois, quando você passar com aquele Deus grego do seu lado. Pega aí a palavra. Agora vai ficar a vida inteira olhando. Não, eu nunca. Coisinha de Jesus. Você é maior do que isso. Então, perdoa. Não precisa sentir o perdão. O perdão é uma forma de tratamento. Mas quando você libera a palavra, há um peso no mundo espiritual. Quer ver loucuras? Porque nós somos crentes. Terminando o culto, pega o telefone e liga para ela. Liga para ele. Eles vão tomar um susto. O que você quer dizer assim? Eu fui no culto hoje, Deus falou comigo que eu preciso liberar o perdão. E eu sei que foi você que me magoou, mas não importa. Eu estou aqui para te pedir perdão. Me perdoa. Vamos zerar essa conta. Quando você desligar, vai te dar uma raiva. Você vai querer bater a cabeça na parede. O que eu fiz? O velho homem gritando. Foi o orgulho. Você não tem orgulho próprio. Vença. Deixa as pendências para trás. Você vai ficar leve. O que te traz para baixo é o peso que você carrega. Isso veio agora. Você não sobe porque o peso que você carrega te empurra para baixo. Libera o peso e você vai começar a subir. Vou falar de novo. Libera o peso e você vai começar a flutuar. Vão tentar te segurar, mas não podem, porque o seu destino é ser grande, é ser importante, é ser especial. Posso ouvir um grito daquele que sai da alma? Já vou encerrar. O texto que eu li, eu queria falar sobre um poder que nós temos e não sabemos por que temos. Em Atos capítulo 2, aqueles crentes receberam batismo com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Falavam porque queriam? Não. Falavam as línguas que o Espírito concedia que falassem. Por que os crentes recebem em Atos dos Apóstolos capítulo 2 as línguas estranhas? Pergunte para o seu irmão, por quê? Alguém sabe a resposta? Pergunte para mim, por quê, pastor? As línguas são ferramentas que o homem primário perdeu lá no Éden. As línguas era o ponto de conversão da comunicação. Eu já viajei para quase 100 países do mundo e confesso a vocês o desespero que é você chegar, por exemplo, na China, onde eu já estive, e você olhar para as plaquinhas e não achar nada em inglês, porque o inglês eu ainda arranho. Aí você vê aqueles riscos, fala, meu Deus, o que está escrito aqui? Você está morrendo de fome, você tem dinheiro e não consegue comprar comida. Você quer ir no banheiro. Por que você acha que em alguns lugares inventaram símbolos? Você vê lá uma plaquinha, você sabe que ali é o banheiro. Porque se a pessoa dependesse da linguagem para comunicar, ela não ia no banheiro nunca. Não ia descobrir. Então não existe nada pior do que você não conseguir se comunicar. Deus criou Adão, a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Adão
falava com Deus, sim ou não? Tem diálogos dos dois. Em qual língua Adão falava? Oh, glória. É bonito, né? Quando um pregador traz uma coisa que a gente fala, calma aí, eu nunca prestei atenção nisso. Adão falava com Deus. Aqui na minha Bíblia ele está falando em português. Na Bíblia americana ele está falando em inglês. Na língua japonesa ele está falando em japonês. Mas qual era o idioma que Adão falava com Deus? Vai, pensa. Adão é filho de Deus, sim ou não? Filhos geralmente falam a língua do pai. Uns 4 entenderam aí. Vou falar de novo. Filho fala a língua do pai. Adão falava a língua de Deus. E qual é a língua de Deus? Paulo vai chamar de língua dos anjos. Porque os anjos foram criados primeiro do que nós, sim ou não? E os anjos conversam com Deus? Sim ou não? Em que língua? A língua de Deus. E aí Deus vem e cria o ser humano. E Deus vai falar com Adão lá no jardim do Éden, todo dia de tarde. Tem um diálogo dos dois no final que é triste, né? Deus chega no Éden e diz: Adão, onde estás? E ele responde: eu vi que estava nu e me escondi. E o Senhor diz: como tu soubes que estava nu? E ele diz: a mulher que tu me deste. Adão falava com Deus no idioma de Deus. Não haviam línguas humanas na terra. Não havia inglês, não havia aramaico, não havia língua sumeriana. Segundo a ciência, a primeira vez que o homem falou uma linguagem normal foi o Homo sapiens. Antes do Homo sapiens tivemos o homem das cavernas, tivemos aí o Neandertal, tivemos o Australopithecus, né? Então a ciência vai dizer que o homem aprendeu a falar quando ele se tornou o Homo sapiens, o homem inteligente. E aí o homem falou, em que região do mundo? Na Suméria, porque o mundo começa na Suméria. Então diz que o primeiro idioma do mundo foi o sumeriano. Conversa para boi dormir. Porque nós sabemos que o nosso ancestral não foi um chimpanzé. Se o seu tataravô foi um chimpanzé, é problema seu. O meu não. Charles Darwin que veio com essa história. Ele acreditava que o tataravô dele era um gorila. E eu respeito, porque todo mundo tem direito de acreditar no que quer. O meu não, o meu era imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E ele fala com Deus. E ele fala no idioma de Deus. Lembra que eu comecei dizendo que Adão não era muito igual a nós? Ele era igual na composição física, mas a santidade dava a ele um upgrade. Por que é que ele não via a nudez dele? Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque a nudez dele era coberta com uma luz. O corpo de Adão, embora fosse de carne e osso, ele resplandecia. Ele brilhava. O nível, o grau de santidade que havia nele, a glória de Deus o envolvia, que não percebia-se a sua nudez. Pastor, o senhor é louco? Não. A Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem, sim ou não? E quem foi o último homem? Quem lembra? A Bíblia diz, assim como pelo primeiro homem o pecado entrou no mundo, pelo último o pecado saiu do mundo. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. O primeiro fracassou, aí Deus tem que levantar um outro, e esse outro não fracassou. Em Adão temos o pecado, em Jesus temos a redenção. Adão falha, Jesus não falha. Adão morre porque peca, Jesus morre, mas precisa ressuscitar, porque ele não pecou. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca tinha pecado, por isso a morte não conseguiu prendê-lo. A morte não levou ele, ele diz, eu me entrego nas tuas mãos, não é na mão da morte, eu entrego o meu espírito, ninguém toma, eu entrego. Entendeu? E por que é que ele entrega? Ele entrega porque ele nunca pecou,
Jesus é o segundo Adão. Paulo fala muito disso nas epístolas paulinas. Assim como pelo primeiro o pecado entrou, pelo último o pecado saiu. Então Jesus é o segundo Adão. Vou te mostrar o segundo Adão no corpo dele. Sobe comigo o Monte da Transfiguração. Quem lembra do Monte da Transfiguração? Jesus virou Deus ali? Não, ele era Deus, mas ele também era homem. Se ele pegasse todo o poder dele divino, o diabo ia dizer: não pode, porque para ganhar o homem tem que ser um homem morrer no lugar do homem. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus dá para nós uma palhinha como era Adão no Éden. A Bíblia diz que o corpo dele começou a resplandecer. Jesus não se metamorfoseou, o cabelo dele não ficou branco como a neve, o olho dele não ficou como tocha de fogo, o pé dele não ficou como latão saíra da fornalha, como está em Apocalipse. O corpo humano de Jesus começou a brilhar. E quando Jesus começou a brilhar, pergunte por que ele brilhou, pastor? Ele precisava romper com as leis físicas, porque Elias e Moisés vieram no céu e eles não desceram na terra. Jesus se transfigurou para poder voar. Jesus flutuou no ar. Aleluia. Na ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 1, quando ele vai dar as últimas palavras, a Bíblia diz que estando Jesus falando com eles, veio uma nuvem e fez Jesus flutuar. E ali Jesus tem carne e osso. O Adão lá do Gênesis, o corpo dele era diferente. Quando a Bíblia diz que ele não podia morrer, vem cá, se ele não pode morrer enquanto não comer do fruto da árvore da vida, ele podia respirar debaixo d'água? Me diga aí. Vamos botar a cabeça para funcionar. Só morre se tocar no fruto, sim ou não? Ele não tocou no fruto, aí ele resolve nadar. Ele entra dentro do mar e ele respira de que jeito? O senhor é louco, pastor? A Bíblia diz que ele colocou nome nos peixes do mar. Colocar nome no cachorro é fácil, o cachorro está passando aqui respirando com ele. No passarinho, vai colocar nome em peixe? Será que ele chegou na beira do rio e falou: vem cá, peixe, quero conhecer vocês? Não, ele entrou lá dentro, mas ele não podia morrer. Eu acredito que Adão voava. Não está escrito, é coisa minha, pode me chamar de louco. Mas com base no quê? Com base em Jesus, com seu corpo brilhando. O primeiro homem não era como nós, porque havia nele um grau de pureza e santidade. Por isso o tempo não envelhecia a pele dele. Por isso Adão viveu quase 1000 anos. Estão entendendo? Qual é o nosso destino? Pergunte qual, pastor? Voltar a ser o que ele era. O homem foi cometendo tantos pecados, Jean, que ele perdeu tudo, inclusive o poder da comunicação. O homem falava com Deus na língua dos anjos, na língua do céu. E como foi que o homem perdeu? Por causa do pecado. De Adão e Eva vem Caim e Abel. Então nós conhecemos o pecado de Caim. Vem os homens, chegamos na época de Noé. E na época de Noé os homens fizeram tanta coisa errada que Deus destruiu a raça humana e separou a família de Noé. Pois acabou o dilúvio, acabou a terra, saiu Noé da arca, começa o pecado tudo de novo. Aí levanta um homem chamado Nimrod, que vai construir a torre de Babel. E o que acontece quando eles estão construindo a torre de Babel? A Bíblia diz que houve um grito no céu, um grito que está no plural: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir significa: tiremos dele o poder de falar conosco. Está no plural porque ali houve uma reunião divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desçamos e confundamos a língua dos homens. Ali nasceram as línguas da terra, as línguas mais antigas. Ali nasceu o sumeriano, o aramaico, algumas línguas que inclusive estão extintas. Por isso que cada povo que falava a sua língua foram para um canto do mundo. Deus tirou o poder do homem da terra de falar com ele. Ninguém mais podia falar. O homem tinha perdido o seu poder de falar com Deus. Aí a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus
intercedia por nós antes da fundação do mundo. Jesus lá no céu começou a convencer o Pai: Pai, nem todo homem é igual a todo homem, tem gente que merece. E como é que nós vamos fazer? Vamos escolher, vamos descobrir. E Deus começou a encontrar pessoas. E Deus levantou profetas, reis, sacerdotes. Deus achou um homem puro na Mesopotâmia, chamado Abraão. E Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. De Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó. De Jacó vieram 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. Um dos filhos de Jacó se chamava Levi. De Levi vieram os levitas. E dos levitas Deus resolveu levantar os sacerdotes. E dos sacerdotes Deus escolheu um sumo sacerdote. E somente uma vez por ano, um homem, sumo sacerdote, atravessava o véu do templo e ia no santo dos santos. E quem é que descia para falar com ele? Deus. Então Deus disse: vou devolver, mas só um fala comigo. É todo um projeto. Deus queria voltar a falar com o homem. Então ele escolhe só um. Só o sumo sacerdote pode falar comigo. Aí Deus falava com o sumo sacerdote no idioma que eles se compreendiam. Isso vem até Jesus. Quando Jesus morre, aleluia, na morte dele a Bíblia diz: houve um terremoto em Jerusalém, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não é de baixo para cima. Pergunte por que não. Porque o véu pesava 1000 quilos, 1 tonelada. Era feito com pele de bois. Precisava de uma junta de bois, 12 bois para arrastar o véu. Deus falou: ninguém entra aqui para falar comigo, só um pode falar comigo. Antes todo mundo podia, perderam o direito. Só um, só o sumo sacerdote pode entrar. E para entrar na minha presença não é de qualquer jeito. Não pode ter orelha torta, não pode ter nariz torto, não pode ter problema nas pernas, nos braços. Já leram sobre isso? Para entrar na presença de Deus tinha que ser perfeito. Deus só falava com um perfeito. Por quê? Ele fez Adão perfeito. Ele falava com Adão perfeito. Pecaram, Deus parou de falar. Quer voltar a falar comigo? Raça humana tem que ser perfeita. Aí o sumo sacerdote. Aí quando Jesus morre na cruz, o amor do Pai se expande. Ninguém pode rasgar o véu, porque pesa 1 tonelada. Por isso que a Bíblia diz que ele se rasgou de alto a baixo. Deus lá do céu enfincou a mão, catou o véu por cima e rasgou o véu. A partir de agora, qualquer homem pode falar comigo. A partir de agora, qualquer mulher pode falar comigo. Calma, calma. Jesus morreu, o véu se rasgou, mas ninguém foi falar com ele. Pergunte por quê? Tinha que ter uma preparação. Para ir falar, tem que falar no idioma. Para falar com Deus, tem que aprender o idioma dele. Pegou? Aí Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficaram lá em 500, porque Jesus apareceu num período de 40 dias depois da sua morte e ressurreição, a 500 testemunhas. Ele chamou 500 pessoas para ir para aquele lugar. Começaram em 500, 10 dias depois só tinha quase 120, porque as pessoas não aguentam esperar. Mas quem esperou recebeu. 10 dias depois, a Bíblia diz: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um barulho de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, batismo com o Espírito Santo não é só um sinal, é uma devolução de parte daquilo que o homem perdeu no Éden. Os batizados com o Espírito Santo podem falar com Deus melhor do que os outros que não são. Pergunte por quê?
aquele que fala em português, fala e sabe o que está falando. Todo mundo está ao seu redor, escuta também. Aí o anjo pega a sua oração, que a Bíblia diz que o anjo vem e pega as lágrimas e transforma em cheiro suave. Há um processo até chegar lá. Paulo diz: aquele que ora em línguas, ora bem. A sua mente fica sem fruto, porque a pessoa não sabe o que está falando, mas o seu espírito ora bem, porque em mistérios fala com Deus, porque só Deus entende. Quando você escuta um irmão falando em línguas, ele não está falando para você não, ele nem sabe o que está falando. O Espírito Santo se convulsionou dentro dele e fez ele orar coisas que ele precisa, que ele nem sabia. E o diabo, coitado, que já falou em línguas um dia, ele pega um dicionário desse tamanho e senta aqui do seu lado. Quando você falou em línguas, ele começou aqui, ó, até ele achar a primeira palavra. Aqui, ó, o labaia. O labaia significa, quando ele está no labaia, você já está no decantas, você já está ah, meu Deus. E andará soria aqui há uma glória, eu estou com o corpo todo arrepiado. Às vezes, Jean, filhão, nós perdemos tanto tempo fazendo, não, vamos fazer aqui, vamos aprender aqui técnicas, vamos aprender aqui fórmulas, se a gente fazer matemática, se fizer isso mais isso, a gente chega ali. Deus olha do céu e diz: tudo bem, eu respeito vocês, vai funcionar, mas tem um caminho mais curto. Qual o caminho, Senhor? Fala comigo em mistério. Mas não fala só quando sobe um arrepio, não. Fala sem parar. Orai sem cessar. Mas pastor, não tem mais nem menos. Ou você acredita, ou você não acredita. Você não pode só orar quando sente, você ora porque necessita. Quem fala em línguas ora em mistérios. Então eu preciso. Então por que não orar em línguas? Por que passar o culto inteiro só olhando para o pregador, esperando que ele nos dê alguma coisa, se você mesmo tem poder de falar com Deus aí onde você está? Se você pode entrar dentro do seu carro e ir falando em línguas, não importa quem está dentro do carro, põe um louvor. Pastor, mas eu só sei falar 2, 3 palavrinhas. A criança quando começa é assim também, só sabe 2 ou 3. Mas depois que ela começa a falar, vai vindo dons. Tem um dom lá no capítulo 11 da carta aos Coríntios, chamado dom de variedade de línguas. O batismo com o Espírito Santo, você recebe uma língua, um sinal. Mas o apóstolo diz que aqueles que começam a orar, recebem o dom de variedades de línguas. Começa a falar e vai crescendo, o idioma vai crescendo, vai crescendo. Eu conheci um pastor que faleceu, tem quanto tempo, Beto? David Robertson. Não, que 10 dias? 10 dias nós chegamos dos Estados Unidos, está louco? É quase um mês. Ele criou um ensinamento de orar em línguas. Ele ficava no culto todo, parado, quietinho, mexendo a boca. O povo achava que ele era doido. Ele ficava. Aí quando perguntava: o que você estava falando? Eu falei: estava falando com Deus. O que o senhor estava falando? Estava falando na língua de Deus. Eu não sei o que eu estava falando, mas meu espírito orou bem. Aí ele pregava, ele estava num restaurante, estava todo mundo conversando, não estava conversando com ele. Eu conheci discípulos dele. Teve um discípulo dele que foi pregar lá em Orlândia quando eu era garoto. O homem não tinha nome, nem apelido, nem nada. Era discípulo do pastor David Robertson. Ele mandou levar no culto de quinta-feira todos os doentes que encontrasse na rua. A igreja entupiu de gente. Ele ficou 2 dias em jejum, esse homem. Não conversava com ninguém, só ficava. Quando ele abriu a boca para orar, eu vi crentes de 20 anos caírem endemoniados. Nós não demos conta de expulsar os demônios de tanta gente endemoniada no culto. Teve gente que saiu correndo da igreja, eu fui um deles. É sério, caiu 50, 60 pessoas endemoniadas rodando debaixo dos bancos. Eu nunca tinha visto aquilo. Doentes foram curados. Nasceu no culto dente de ouro nas pessoas. Consegue imaginar isso? Sinais. Ele falava: pode ir no banheiro. Os crentes faziam fila para ir no banheiro para ver. E estava lá o dente todo de ouro. Alguém lembra dessa fase? Os mais velhos devem lembrar. Você lembra disso? Houve uma fase. Por quê? Porque os homens buscavam.
Para quê? Qual o sentido? Sinais, nosso destino. Farão as obras que eu faço, e farão outras maiores do que a que eu fiz. Eu estou falando com embaixadores. Eu estou falando com embaixadoras. Eu não estou falando com a ralé de Ribeirão Preto. Eu estou falando com a nata de Ribeirão Preto. Fica de pé, por favor. Se você é batizado com o Espírito Santo, está esperando o quê? Está esperando o quê? Fale em línguas. O ensinamento foi dado, aplique ele. Faça o teste. E esse câncer vai embora. Faz o teste. E o vírus do HIV não suportará a presença de Deus. Faça o teste. E os demônios vão sair da sua vida. Faça o teste. E o Senhor vai te libertar do cigarro. Vai te libertar da cachaça. Vai te libertar das drogas. Faça o teste. E você não será mais o mesmo. Deus vai devolver o que foi roubado para a sua vida. Faça o teste. Estou desafiando os batizados com o Espírito Santo. Estou desafiando você a sair, a crescer. O seu destino não é aqui, o seu destino é lá. Vem comigo.